Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Reis. Os navios de Shilomó trazem ouro. A abundância de ouro de Shilomó não era proveniente da cobrança de impostos de seus súditos. Em vez disso, ele veio de um país distante chamado Ofir. Não temos informações definitivas sobre se Ofir ficava na África, como alguns afirmam, ou em um país na Ásia, ou talvez na Índia, como afirmam outros. Tudo o que sabemos é que o rei enviou navios da cidade portuária de Etzion Gever, que ele conquistou de Edom, um país que ele controlou, através do Yansuf para Ofir. De lá eles voltavam carregados de ouro, que era abundante em Ofir. Ele também recebeu ouro de presente da rainha de Shevá, como leremos no próximo capítulo. A rainha de Shevá visita o rei Shlomo. Com o passar do tempo, a notícia da extraordinária sabedoria do rei judeu se espalhou até mesmo além das fronteiras de Eretz Israel. A rainha de Shevá, um país distante que pode ter sido localizado na África ou na Ásia, talvez não muito longe de Ofir, tinha inveja de Shilomó. Ela se considerava uma mulher excepcionalmente sábia e se perguntou por que não estava recebendo a mesma honra e reconhecimento que o rei judeu. A rainha se perguntou se o rei Shlomo era realmente superior a ela em sabedoria ou se os rumores que ouvira sobre ele eram exagerados. Ela decidiu visitá-lo e testá-lo. Acompanhada por um grande grupo de servos, conduzindo camelos com presentes de especiarias, ouro e pedras preciosas, todos comuns em seu país, ela viajou para Eretz Israel. A rainha foi recebida e hospedada no Palácio Real junto com muitos outros convidados estrangeiros. Como foi apresentada ao rei, ela perguntou: "Você é o famoso Shlomo de quem tenho ouvido falar tanto?" "Sou eu", respondeu ele. Como convidada da mesa real, a rainha de Shevá ficou maravilhada com a sabedoria com que o rei Shlomo havia planejado a acomodação de muitas pessoas. Além disso, era fácil reconhecer os vários tipos de empregados, pois eles usavam diferentes uniformes de acordo com suas funções, e as refeições do rei Shlomo foram planejadas para serem nutritivas e saudáveis. Em vez de vinho, eram servidos sucos de frutas. Além disso, a refeição era feita com espírito de kedushá, de dignidade e moderação, ao contrário das festas selvagens oferecidas por reis não-judeus. As refeições eram seguidas de discursos inteligentes, com um grupo após o outro se aproximando do rei para ouvir suas palavras de sabedoria. A rainha também ficou maravilhada com a arquitetura única do Palácio Real. O rei Shlomo tinha uma escadaria especial feita de uma preciosa e flexível madeira de amêndoa que o rei de Tsor lhe havia enviado. Ela conduzia de seu palácio diretamente ao Beit HaMikdash. A rainha observou como ele subia a escada acompanhado por seus servos, em uma procissão festiva para oferecer korbanot no Beit HaMikdash. Ela percebeu que estava lidando com um rei incomparavelmente mais sábio do que qualquer outra pessoa de quem ela já tinha ouvido falar, e cujo modo de vida era bem diferente de tudo que ela estava acostumada. Ainda assim, ela esperava enganar Shlomo, pedindo-lhe que resolvesse enigmas complicados e problemas que não tinham soluções lógicas. "Você poderia responder a algumas perguntas que eu gostaria de fazer a você?" ela perguntou. "É Hashem quem concede sabedoria", respondeu Shlomo. "Se ele me conceder a compreensão adequada, poderei responder a você." O Midrash nos conta alguns enigmas apresentados pela rainha de Shevá. A rainha de Shevá apresentou Shlomo a um grupo de crianças. Todas eram parecidas, tinham a mesma altura e idade e usavam roupas e penteados idênticos. Algumas dessas crianças são meninos e algumas são meninas, informou a rainha Shlomo. Você pode me dizer quais são, sem perguntar a elas?"
Estou lhe dando alguns minutos para pensar sobre isso. O rei Shlomo resolveu o quebra-cabeça imediatamente. Ele pediu a seus servos que distribuíssem nozes para as crianças. Então ele observou as crianças com atenção. Os meninos apenas enfiavam as nozes dentro das roupas, enquanto as meninas as enrolavam delicadamente em xales ou lenços de cabeça. Você pode ver por si mesma quem são as meninas, apontou o rei sorridente para a rainha. A sabedoria do rei Shlomo incluía psicologia. Ele estava bem ciente da tsiniut, modéstia natural das meninas. A rainha de Shevá ficou devidamente impressionada, mas ela não desistiu. Eu tenho um problema mais difícil para você resolver, disse ela. Aqui está um grupo de homens, alguns deles têm milá, outros não. Você poderia dizer qual é qual? Você pode dizer qual e qual? O rei pediu ao Cohen Gadol para trazer o Aron e abri-lo. Isso foi uma exceção por causa do Kiddush Hashem. Normalmente o Aron nunca era removido do devir. Aqueles homens que tinham milá foram capazes de ficar na frente do Aron, enquanto aqueles sem milá não conseguiram suportar a sua santidade e caíram na frente dele. Espantada, a rainha disse: Isso é incrível. Como você sabia disso? Aprendi da Torá, explicou Shlomo. Disse sobre o profeta Bilam que sempre que a Shekhinah de Hashem se revelava a ele, ele caía porque não tinha milá. O mesmo se aplica a esta situação. O Midrash cita uma série de enigmas que a rainha deu a Shlomo para resolver. Entre eles, há um famoso. Qual mulher disse ao seu filho: Seu pai é meu pai, seu avô é o meu marido, você é meu filho e eu sou sua irmã? O rei respondeu imediatamente. Tinha de ser uma das filhas de Lot. Não importava o que a rainha de Shevá perguntasse a Shlomo, ele sempre sabia a resposta correta. A rainha exclamou, maravilhada: Tudo o que ouvi sobre você no meu país é verdade. Não acreditei até que vim aqui e vi com meus próprios olhos. De fato, sua sabedoria é muito maior do que as pessoas descrevem. Não fui informada nem sobre a metade dela. Quão afortunados são os seus servos, que têm o privilégio de ouvir suas palavras, e os visitantes que vêm ouvir seus sábios ditados. Certamente suas pérolas de sabedoria vêm de Hashem. Bendito é Hashem, o seu Deus, que colocou você no trono de Israel, porque ele ama o seu povo. Por causa de sua grande sabedoria, você sempre os julga com justiça. A rainha de Shevá entregou os presentes que trouxera a Shlomo, 120 kikar, mais de 3 toneladas de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. O rei Shlomo devolveu presentes generosos contendo itens incomuns no país dela. Mas seu melhor presente para ela foram suas palavras sábias. Você pode imaginar que a visita da rainha de Shevá foi manchete internacional na época? Foi um Kiddush Hashem, trazendo honra para Hashem e sua Torá. Certamente fez com que muitos não-judeus se convertessem. Infelizmente, embora a rainha de Shevá estivesse convencida de que a sabedoria de Shlomo veio de Hashem, ela não mudou o seu estilo de vida. Ela voltou ao seu país e aos seus modos idólatras. Rashi, em nome de Hazal, cita um Midrash no qual a rainha de Shevá se casou com Shlomo. Ela deu à luz uma filha cujo filho Nebuchadnezzar destruiu o primeiro Beit HaMikdash. Com esse Midrash, nossos sábios sugerem uma ideia profunda. O próprio Shlomo, o construtor do Beit HaMikdash, também semeou a semente para a sua destruição. Isso se deveu ao fato de ele ter se casado com a filha do faraó, o que foi um erro. Apesar das boas intenções de Shlomo, por causa dela, a idolatria foi introduzida no reino judeu. Hashem, portanto, permitiu que Nebuchadnezzar se tornasse poderoso e governasse por 40 anos, assim como o rei Shlomo
governou por 40 anos, conforme Niflaot, Mitorat, Hashem, Itbarer, capítulo 85. Mais sobre a fabulosa riqueza de Shlomo. A riqueza de Shlomo aumentava constantemente, embora nada viesse do sangue, do saque, porque não havia guerras em sua época. Durante o ano em que a rainha de Sheval visitou, sua renda foi de 666 kikar, mais de 18 toneladas de ouro. Parte disso veio da rainha de Shevá, parte de Hiram, parte foi importada dos navios que ele enviou para Ofir e parte veio de um imposto sobre vendas em ouro que todos os comerciantes em Eretz Israel deviam pagar ao rei. Naquela época, os escudos geralmente eram feitos de ferro, mas o rei Shlomo tinha tanto ouro que encomendou 200 grandes escudos de 3 pontas e 300 pequenos escudos de ouro. Eles foram armazenados no Palácio da Floresta do Lebanon. Além disso, todas as xícaras e recipientes usados no Palácio do Rei eram dourados. A prata era considerada inferior. Grandes blocos de prata, pesados demais até para os ladrões moverem, foram colocados nas ruas de Jerusalém para exibir as riquezas do rei. O rei não tinha medo de ficar sem ouro e prata, pois eles estavam constantemente sendo reabastecidos. Seus navios robustos, construídos e equipados para longas viagens oceânicas, retornavam a cada 3 anos carregados de ouro, prata e marfim. Eles também traziam criaturas exóticas que os judeus de Eretz Israel nunca tinham visto, como elefantes, macacos e pavões. Os judeus ficavam admirados com as criações maravilhosas de Hashem. Outra fonte de renda eram os presentes anuais de todos os reis vizinhos. Eles consistiam em pratos de ouro e prata, armas, especiarias, cavalos e mulas. Era comum reis estrangeiros enviarem mensageiros para prestar homenagens e oferecer presentes a um rei superior. Mas no caso de Shlomo, os reis saíram de seu padrão. Eles vinham vê-lo pessoalmente porque queriam conhecer esse maravilhoso monarca, cujo rosto brilhava com a luz da Shekhinah e cujas declarações eram uma preciosa pérola de sabedoria. Além de reis estrangeiros, o palácio era inundado com visitantes que desejavam falar com o rei judeu. Isso aumentou as riquezas da capital, pois estava sempre cheia de turistas e comerciantes. Os judeus ricos de Jerusalém puderam comprar belas casas construídas com vigas de cedro. Depois que o rei Shlomo se casou com a filha do faraó, entretanto, sua fortuna diminuiu um pouco, porque as despesas domésticas dela eram enormes. O rei Shlomo apreciava suas riquezas da mesma forma que um judeu fica feliz com seu belo etrog ou com um belo par de tefilim que ele possui. Ele não estava interessado no ouro ou na prata por si só, pois sabia que não tinha valor intrínseco. Afinal, foi o rei Shlomo quem ensinou. Ela, a Torá, é mais preciosa do que pérolas e todos os seus objetos desejáveis não podem ser comparados a ela. Mishlei 3,15. E aquele que confia em suas riquezas cairá. Mishlei 11:28. E todos os prazeres deste mundo são inúteis. Ver Coelet 1:1. Shlomo se alegrava, porque seu ouro e prata eram a prova do amor de Hashem por ele e por seu povo. Eles mostraram ao mundo o quão bom Hashem é para aqueles que o obedecem. Ele estava feliz com a admiração que eles causaram a Hashem e sua Torá. Originalmente, o rei Shlomo ficou rico por causa dos muitos presentes que recebeu, mas com o passar do tempo ele aumentou sistematicamente sua riqueza, enviando navios para Ofir. Assim ele transgrediu uma mitzvah na Torá que afirma: um rei judeu não pode acumular riqueza em demasia. Parashat Shoftim, Devarim 17:17. Shlomo sabia que nunca se orgulharia de sua riqueza. Ele a estava aumentando com intenções puras e com bons propósitos. Ele, portanto, pensou que tinha permissão para fazer isso, mas ele cometeu um erro. O rei Shlomo importa cavalos.
Naquela época, os cavalos eram comumente usados na guerra. As batalhas eram travadas por cavaleiros que apontavam lanças uns para os outros, como explicamos. O rei Shlomo mantinha um grande número de cavalos em estábulos em todo o país por motivos de segurança. Sabendo quão bem equipado ele estava para a guerra, os reis vizinhos não se atreviam a atacar. Novamente, Shlomo desconsiderou uma mitzvah da Torá. Ela proíbe um rei judeu de manter cavalos extras. A Torá explica que o motivo dessa proibição é para que ele não envie seus servos ao Egito para comprar cavalos. Isso podia fazer com que eles se fixassem lá, o que é proibido. No entanto, o rei Shlomo declarou: Eu nunca permitiria que nenhum de meus súditos fosse morar no Egito. Tem uma forma de evitar isso comprando cavalos de outros países que não do Egito. No início, o rei Shlomo garantiu que seus comerciantes não comprassem cavalos egípcios, mas, com o passar do tempo, eles começaram lentamente a comprar cavalos do Egito, já que eram os melhores. O faraó, sogro de Shlomo, fez um acordo especial com ele. Anteriormente, sempre que cavalos eram exportados do Egito, o faraó precisava dar permissão e uma taxa de exportação deveria ser paga a ele. Agora o faraó deu a Shlomo o direito de importar para si quantos cavalos quisesse e de vendê-los a outros reis, ficando com o imposto de exportação. Por causa desse arranjo lucrativo, os comerciantes do rei Shlomo permaneceram no Egito, fornecendo a ele todos os cavalos que ele solicitava. Eles também venderam cavalos a todos os reis de Aram e de outros reinos, repassando o imposto ao rei Shlomo. Todos os reis tentaram obter cavalos egípcios superiores e o preço de um cavalo subiu para 150 peças de prata. Um rei que desejasse andar de carruagem com 4 cavalos tinha que pagar 600 moedas de prata somente pelos cavalos. Os mercadores judeus, assim como Shlomo, ficaram ricos com esse negócio, mas Shlomo acabaria pagando caro por transgredir a ordem da Torá. O trono do rei Shlomo. O rei Shlomo mandou construir um trono de marfim coberto com ouro brilhante. 6 degraus levavam ao trono, que tinha braços de ambos os lados e era flanqueado por um leão de cada lado. Tinha uma concepção única descrita pelo Midrash. O Midrash nos conta o maravilhoso projeto do trono. Era possível subir ao trono real por 6 lados. Cada uma dessas subidas tinha 6 degraus que conduziam a ele. Havia 12 leões dourados agachados nos degraus, 2 em cada degrau, além de um animal selvagem e um animal doméstico, todos feitos de ouro e opostos um ao outro. Esse era um sinal de que no futuro, quando Mashiach chegar, até mesmo os animais selvagens viverão pacificamente ao lado dos mais dóceis. No primeiro degrau havia um boi à direita e um leão agachado à esquerda. No segundo degrau, um filhote de cabra oposto a um lobo. No terceiro degrau, um cabrito oposto a um leopardo. No quarto degrau, um cervo oposto a uma pomba. No quinto degrau, uma águia oposta a uma pomba. No sexto degrau, um falcão oposto a um pássaro kasher. Existem várias versões quanto à quantidade e disposição dos animais. De acordo com Targum Sheni em Esther 1:2, havia 12 leões dourados ao lado de 12 águias douradas. Esse Midrash afirma que havia um total de 72 leões e 72 águias. Talvez isso signifique que havia 12 leões e águias em cada um dos 6 degraus que conduziam ao trono. Todos esses animais eram feitos de ouro. O rei Shlomo modelou seu trono de uma forma que lembrava os judeus do trono celestial de Hashem. Os 6 degraus com o rei acima deles tinha como objetivo lembrá-los dos 6 céus e de Hashem no 7º acima deles. Shlomo ordenou desenhos de leões e bois porque eles também aparecem diante do trono de Hashem.
O trono tinha um mecanismo maravilhoso que levava o rei de um degrau a outro por meio dos animais esticando as patas, ajudando-o a subir. Os 6 degraus também corresponderam a 6 mitzvot especiais ordenadas ao rei. Quando o rei chegava ao primeiro degrau, a proibição, ele, o rei, não pode ter mais do que o número permitido de esposa, era anunciadas. De acordo com uma explicação, o animal naquele degrau a declarava. Quando o rei alcançava o segundo degrau, o próximo mandamento era anunciado, ele não pode manter cavalos extras. No terceiro degrau, ele não pode acumular prata e ouro. No quarto degrau, não julgue injustamente. No quinto degrau, não favoreçam uma das partes. No sexto degrau era anunciado, não aceite suborno. Assim, o rei Shlomo era lembrado de suas obrigações especiais sempre que subia ao trono. Este Midrash nos mostra claramente que o rei Shlomo estava convencido de que ele não pecou. Ele agia Leshem Shamaim, achando que lhe era permitido ter várias esposas, cavalos, prata e ouro. Caso contrário, ele teria se envergonhado de ouvir esse anúncio todos os dias. Em breve, discutiremos mais sobre isso. O trono foi artisticamente decorado com pedras preciosas e pérolas coloridas. Ele tinha apoio para os braços e um apoio para as costas, no qual o rei poderia se encostar. Acima do trono estava uma menorá dourada com 14 ramos. Gravados nos ramos de um lado estavam os nomes Adam, Noah, Shem, Abraão, Yitzhak, Yaakov e Iov. Do outro lado estavam os nomes Levi, Keat, Amram, Moshe, Aharon, Eldad e Medad. Se você não se lembra quem eram Eldad e Medad, consulte o Pequeno Midrash Diz 4, o livro de Números, página 72. Abaixo da menorá havia uma jarra de azeite com o nome Eli Cohen Gadol. O óleo da jarra era trazido ao Beit HaMikdash e usado para acender a menorá. Próximo, o óleo era trazido do Beit HaMikdash e usado para acender a menorá. Próximo ao trono, havia um assento para o Cohen Gadol e outro para seu assistente. Havia também assentos para os 70 juízes do Sanedrim. Se as testemunhas testemunhassem falsamente diante do trono, os animais dourados começavam a fazer barulho. Os bois mugiam, os cordeiros baliam, os leopardos e leões rugiam e os pássaros gorjeavam. As testemunhas ficavam tão apavoradas que admitiam a verdade. A primeira vez que o rei subiu ao trono foi sensacional. Multidões de judeus vieram assistir. Eles não conseguiam parar de se maravilhar com seu engenhoso mecanismo e exclamaram: Louvemos ao nosso grande rei, a quem Hashem deu a sabedoria para projetar esse trono maravilhoso. Onde Shlomo prontamente protestou: Vocês acham que eu mereço elogios pela concepção do trono? Certamente que não. Em vez disso, louvem a Hashem, a quem pertence toda a sabedoria. Ao observarem seu glorioso rei em seu esplêndido trono, que foi construído à imagem do trono de Hashem, os judeus sentiram uma amostra dos tempos de Mashiach. Todos os reis do mundo desejaram esse trono. Eles admitiram, não há nenhum outro igual. Quando o rei babilônico Nebuchadnezzar destruiu Jerusalém, ele trouxe o trono do rei Shlomo para sua capital para ele mesmo usá-lo, mas ele não sabia como ativar corretamente seu intricado mecanismo. Quando chegou ao primeiro degrau, o leão dourado ergueu a pata e desferiu um forte golpe em seu quadril, que o deixou manco pelo resto da vida. Isso aconteceu porque o trono foi modelado como um reflexo do trono celestial de Hashem, e esse Irachá não tinha o direito de se sentar nele. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!